Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa segunda aula, né, da Boa disciplina de noite. controle de estoques. Boa noite. Segunda aula, mas é o primeiro tópico, tá? A gente trabalhou esse tópico de prática de gerenciamento de estoque na primeira aula, trabalharemos na segunda aula e trabalharemos na terceira aula. Então, assim, é um tópico longo, né? Mas, assim, a gente vai ver, já viu uma quantidade boa de coisas na primeira aula, a gente vai continuar avançando com mais alguns cálculos, mais alguns processos, né, na aula de hoje. E na terceira aula, mais um ponto, e como é cálculo, né, a gente sempre tenta fazer um pouco mais devagar para que vocês consigam praticar, né? Inclusive a gente deixou aí um exercício para que vocês pratiquem, né? E a gente vai partir, inclusive, desse exercício, né, para dar continuidade ao assunto de hoje. Certo? Então vamos lá. Fazendo só um recapitulo do que a gente viu na aula passada, né? A gente começou a falar de estoque enquanto produto, né, que está sendo guardado ali para uma utilização posterior. E a gente começou a falar nessa disciplina, e falaremos nessa disciplina, de práticas de controle, né? Controle com relação a quantidades, a máximos, a mínimos, e tudo isso pensando naquela ideia de que você tenha números, base, dados para tomar decisão sobre quando comprar, quando não comprar, quanto manter de estoque, quanto não manter. E a gente percebeu que as empresas têm a necessidade independente do porte da empresa, tá? É bem importante frisar isso. Independente do porte da empresa, elas precisam ter esse controle e esse conhecimento para que ela não tenha nem estoque de mais, nem estoque de menos, né? A gente falou que os dois extremos são ruins, né? Estoque de mais é produto que fica ali, é dinheiro que está ali parado, imobilizado, é espaço que você tem que arrumar, pessoas, né? Produto que pode ficar obsoleto, deixar de ser vendido, perder validade, enfim. E estoque de menos você vai deixar provavelmente de atender um cliente ou você vai ter que parar ali a sua produção, também não é interessante. Então, para que se encontre o equilíbrio, né, no que se refere a estoque, a gente falou que o ponto de partida é dimensionar o estoque, né? Definir o que tem que ter, né, quais são os itens que tem que ter, quanto de cada item tem que ter, quanto de cada item tem que ser solicitado, né, a cada compra com o fornecedor e quando deve ser feita essa solicitação. Então, são esses pontos aí que são importantes aí no que se refere a dimensionamento de estoque. E a gente falou também que para dimensionar o estoque, né, a gente muitas vezes utiliza a previsão da demanda, né? Por que eu falei muitas vezes? Porque se vocês trabalharem, né, numa empresa que já, por exemplo, disponibiliza, né, utiliza um WMS da vida. Então, esse sistema, né, ele já vai permitir e já vai fornecer para vocês essas informações. Então, esse dimensionamento vai ser feito muitas vezes já pelo próprio software, né? Então, por isso que muitas vezes eu falei, você utiliza a previsão de demanda. E lembrando que a gente está partindo aqui de um princípio de controle, inclusive para empresas que não têm nada, né? Nenhum tipo de controle. Então, a gente utiliza a previsão da demanda, ou seja, quanto é que você prevê, né, estima vender desse item. Lembrando também que a gente está falando de controle para cada item, né? Então, quanto é que você pretende não, prevê vender, estima vender daquele item? Com base nessa informação é que você vai comprar do seu fornecedor a quantidade que você vai estocar, né? Ah, eu acho que vou vender, eu estimo que vou vender 100 desse item, sei lá, 100 caixas. Então, eu vou ter que comprar do meu fornecedor 100 caixas. Um exemplo, tá? E aí, para a gente fazer essa previsão de demanda, a gente normalmente utiliza dados passados, né? Então, assim, a gente viu aqui 3 métodos, né? Que a gente chamou de método, mas 3 cálculos, 3 formas bem simples de a gente fazer essa previsão. A primeira delas foi se baseando no último período. Então, se eu quero fazer uma projeção para 2022, eu olho o que aconteceu em 2021 e jogo lá para 2022. A outra forma, pela média, né? Porque com a média você utiliza um número maior de informações, né? Se aqui você só pegou uma informação, que foi exatamente do último período, com a média você pode utilizar mais, né? 5, 10, enfim. A grande desvantagem de se trabalhar com a média, como a gente viu, é que ela considera que todos os valores são iguais, né? Todos os períodos têm o mesmo grau de importância. Então, tanto a informação do ano passado como a informação de 5 anos atrás, para mim, para o cálculo de média, tem a mesma importância, o que a gente sabe que não é verdade, né? Então, tipo,
o que aconteceu, se eu quero projetar 2022, o que aconteceu em 2021 é muito mais importante para mim do que aconteceu, sei lá, em 2015, por exemplo, né? Outra realidade de mundo. Então, esse é o ponto negativo, digamos assim, da média. E aí, até para solucionar essa questão, a gente viu também uma possibilidade, né, o método da média ponderada, que trabalha com mais de uma informação também, assim como a média, sendo que, neste caso aqui, você já está atribuindo pesos, né? Então, por grau de importância. Então, aquele período que é mais próximo do que eu tenho hoje, por exemplo, então, se eu quero achar 2022, 2021 é mais próximo. Então, aquele que eu tenho mais próximo, eu dou um peso maior, mais distante, um peso menor. Então, foram essas formas aí que a gente meio que encontrou de fazer essa previsão. Beleza? E aí, seguindo, pessoal, deixei aqui para vocês um exercício, né? Esse aqui não era para entregar, era somente para que vocês fizessem, né? Como forma aí de treinar, né? De verificar se tinha entendido essa questão dos 3 métodos. E a gente vai corrigir, vai partir, no caso, a aula de hoje, justamente desse exercício, tá? Então, quem fez, pegue aí o seu material, né? Algumas pessoas já falaram que conseguiram fazer, outras não falaram nada, né? E aí peguem também calculadora, esse tipo de coisa para auxiliar a gente aqui nesses cálculos. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer o exercício, né? Então, nós temos aqui, ó, a ideia é fazer o cálculo de previsão de demanda, né, dessa empresa X, isso para 2022, tá? Nós temos aqui informações até 2021 e a gente quer fazer justamente a projeção de 2022, nós vamos fazer aí com os 3 métodos, né? Então, vamos lá. Primeiro método, vou colocar aqui como se fosse letra A, método do último período. Então, como é o método do último período? Se eu estou querendo achar 2022, né? Eu vou olhar basicamente o que tenho de informação aqui de 2021. Então, de 2021, eu tenho aqui 500 mil, né? Foi vendido aí 500 mil, teve uma demanda de 500 mil. Então, eu vou pegar e vou jogar esse 500 mil também para 2022. Então, para 2022, a minha previsão vai ser também de 500 mil. Simples assim. Lembrando que, né, a gente falou aqui também que pode colocar um pouco mais, um pouco menos, sim. Né? A gente vai ver isso ao longo de todos os cálculos que nós fizermos aqui. Um reforço daquilo que eu já citei para vocês, que a gente está fazendo cálculos, e mesmo que seja um sistema, né, muitas vezes ele fornece dados, assim, números, e que muitas vezes esses números precisam ser interpretados. Né? Você enquanto gestor ali da área, você tem que ter a percepção de que, assim, ó, isso aqui, o dado foi esse, 500 mil, mas a empresa está em crescimento, então vamos colocar 10% a mais do que isso, ou a empresa está passando por um momento difícil, ou estamos vivendo, de uma maneira geral, um momento difícil, então eu vou diminuir ali 10%. Então, você, enquanto gestor, tem que ter um pouco dessa percepção, né, e fazer os ajustes necessários justamente para esses dados que vocês encontram aí nas contas, nos softwares, nas planilhas, etc. E tal. Tranquilo aqui, gente? Último período, basicamente você jogar o que tinha em 2021, jogar para 2022. Beleza? Dúvidas aqui? Não? Não. Vamos para o próximo, né? Então, o próximo, deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação, tá? O próximo seria também para calcular 2022, né? Sendo que agora média móvel, ou simplesmente média, né? E aí, como é que a gente faz a média, né? A gente tem aqui 11 períodos, lembrando, tá? Para não confundir, 2011 a 2022 tem 11 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 períodos. Então, como é que eu vou fazer a média? Eu vou somar aqui esses valores, tá? Esses valores aqui que eu tenho para cada período, eu vou somar todos eles, certo? E o resultado dessa soma eu vou dividir pela quantidade de períodos. Se eu tenho aqui 11 períodos, eu vou dividir exatamente por
11, certo? Soma tudo e divide por 11. Então, vamos lá, somando. Quem somou aí? Quem já fez essa soma? Eu fiz o exercício aí. Ninguém? 5.300 Como? deu 5.300. Essa soma aqui? Ou você já está dizendo tudo? O final, o final. Somei tudo. 5 milhões e 300, é isso? 1.300.000. Isso, 5 milhões. 500 com mais 400, 900 com mais 500, mais 600, 600 com mais 400, com mais 500, com mais 400, com mais 400, com mais 500, com mais 500. Somando isso tudo, vai dar 5 milhões, vou botar aqui em cima, tá? 5 milhões. Esse 5 parece mais um 3, deixa eu apagar aqui. 5 milhões. 5 milhões e 300 mil. Isso aqui eu vou dividir por 11. É justamente a quantidade de períodos que eu tenho aqui. Dividindo 5 milhões e 300 mil por 11, vai me dar... vou botar um cifrão aqui. 481 mil. Cadê? 481 mil. Essa conta aqui. 481 818 e 18 centavos. Foi isso aí? Quem fez? Deu isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Pronto. Então, pela média, né? Pelo cálculo da média ou média móvel, tanto faz, a gente encontra aqui para 2022 uma previsão de 481.818,18 centavos. Observe que é um valor, inclusive, mais próximo aqui, né, do resultado do último período, né? Isso considerando que a gente tem ali dados absolutos, né? Estou chamando aqui de dados absolutos, tipo 500 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, são valores cheios aqui. Se eu tivesse valores mais próximos, né? Tipo 500, 900, 596.700, enfim, valores mais quebrados, chegaria até mais próximo desse valor do último período. Poderia chegar mais próximo, né? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? E aí vamos para a última opção. Vou apagar aqui também, tá? Vou começar por aqui, se alguém estiver anotando aí. Quem não fez, tá, gente? Estiver anotando aí, depois faça, tá? Não deixe para fazer só na hora do valendo, não. Porque, como eu disse, pode ficar com alguma dúvida. Certo? Estou pagando, tá? Vamos fazer a última opção, que é com a média ponderada. Então, vamos lá. Última opção, média ponderada. Primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um cálculo de média ponderada, né? É verificar aqui, no nosso caso, se os períodos estão em ordem, tá? Como assim em ordem? Ó, tá aqui, ó, de ordem do menor ano para o maior. 2011, 2012, 13, tá ordenado. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, certo? Então, assim, por que é importante isso? Porque como a gente vai atribuir peso, né? E a gente está usando essa regra de peso de acordo com a quantidade de períodos que nós temos, né? Se você não ordenar, dá para fazer? Dá para fazer. Sendo que você vai ter que ter muito mais cuidado assim para colocar o que é peso 10, o que é peso 11, porque não vai ficar na ordem certinha. Então, sugiro que vocês coloquem em ordem as informações, até a título de organização mesmo, né? Lembrando que a gente não está fazendo simplesmente um cálculo por ser um cálculo assim qualquer. Então, a título de organização de dados, se for para sua empresa, é interessante que esteja em ordem, né? Então, verificou se isso aqui está em ordem. Se estiver em ordem, ok, vai para o próximo passo, que é atribuir os pesos, né? Então, como é que a gente está fazendo isso? São 11 períodos, né? De 2011 a 2021 tem 11 períodos aqui, ou seja, 11 valores. Então, a gente está atribuindo o peso de 1 a 11. Peso 1, ou seja, o menor peso para o período mais distante,
peso 11 para o período mais próximo do que a gente está agora. Então, vamos lá. Aqui eu vou atribuir a este aqui, peso 1, ao segundo, peso 2, ao terceiro, peso 3, ao quarto, peso 4, ao quinto, peso 5, ao sexto, peso 6, aqui peso 7, ao próximo 8, 9, 10, e aqui peso 11. Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Ok, professor. Próximo passo, pronto. Próximo passo é pegar os valores e multiplicar pelo seu respectivo peso. Exatamente. Então, se eu tenho aqui 500 mil, eu vou pegar o primeiro valor, né? 500 mil vezes o primeiro peso, peso 1. Então, 500 mil vezes o peso 1 vai me dar 500 mil. Beleza? Próximo. Pega o segundo valor, multiplica pelo segundo peso. 400 vezes 2 vai me dar 800 mil. São zero, tá? Meu zero às vezes parece um 6, mas é um zero. Terceiro valor vezes o terceiro peso. Então, 500 mil vezes 3 vai me dar 1 milhão e 500 mil. Quarto valor vezes 4, vai de 600 mil vezes 4 vai me dar 2 milhões e 400 mil. Próximo, 600 vezes 5 vai me dar 3 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Próximo, está descendo aqui. 400 vezes 6, mais uma vez, vai me dar 2.400. 500 vezes 7 vai me dar 3.500. Tá conferindo aí quem fez. 400 vezes 8 vai me dar 3.200. Descendo aqui. 400 vezes 9 vai me dar 3.600. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 500 vezes 10 vai me dar 5 milhões. E 500 vezes 11 vai me dar 5 milhões e 500. Tranquilo até aí? Sim. Dá para entender a letra aí, viu, Isso. pessoal? Porque no computador às vezes não é muito tranquilo. Minha letra já não é muito bonita, não, né? Mas assim, não é muito bonita, entre aspas. Não é bonita de jeito nenhum. Mas no computador acho que ainda fica pior. Beleza? Próximo passo, somar esses valores que a gente encontrou aqui, ó. Então a gente agora vai somar isso aqui. Todos esses valores aqui, certo? Então, somando tudo isto, 5 milhões, 500 mil, mais 800 mil, mais 1 milhão e 500, mais 1 e 400, mais 3, mais 2 e 400, mais 3 milhões e 500, mais 3 milhões e 200, mais 3 milhões e 600, mais 5 milhões, mais 5 milhões e 500. Alguém somou? Acho que eu somei aqui de tarde. Vou verificar aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui em cima, tá? Confirma aí se daí eu estou. Quem fez 31 milhões e 400 mil. Deu isso? Ou ninguém conseguiu fazer chegar aí nessa? Então, somando tudo, deu 31 milhões e 400 mil. Certo? Só fiz basicamente somar aqui, ó, esses valores, tá? Somei todos esses valores aqui. O próximo passo é somar os pesos, né? Então, na média ponderada, a gente soma também os nossos pesos, né? Na aula passada, a gente já somou, né, esses valores da 66, é o mesmo dado da aula passada. São 11 períodos, então, peso de 1 a 11,
vai dar 66. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui, 31.400.000, e vou botar aqui do ladinho, tá? Já para não se perder. Dividir por 66. O resultado disso aí, 31.400 dividido por 66, vai me dar, vou colocar aqui, 475.757, isso, e 57. Então, este daqui seria o valor pelo método da média ponderada. Certo? Dúvidas? Ô, professor, dá para repetir o finalzinho aí que eu não peguei bem? A internet aqui Qual é o colocou. finalzinho a partir de onde? A partir da soma aí dos... que multiplicou aí do 500 mil vezes 11. Aqui. Certo. O que é que eu fiz aqui? Depois que eu multipliquei cada um desses, né? O valor pelo peso, achei esses valores aqui do lado. Cada um pelo seu peso, fechando novos valores. O que é que eu fiz? Eu somei isso aqui, ó, esses novos valores que eu achei, somei isso aqui. Então foi 500, mais 800, mais 1.500, mais 2.400, mais 3 milhões, mais 3 milhões e 400, mais 3 milhões e 500, mais 3.200, mais 3.600, mais 5 milhões, mais 5 milhões e 500. Quando eu somei tudo isso, deu esse valor aqui, ó. 31.400.000. Depois disso, o próximo passo é somar os pesos, ou seja, somar esse valor aqui, ó, que a gente atribuiu como peso. Ou seja, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11. Somando tudo isso vai dar 66. E aí esse resultado dessa soma de cá, a gente vai dividir justamente pela soma dos pesos, ou seja, pelos 66. E aí a gente chega no valor final de 475.757,57 reais. Então, essa aqui seria a previsão para 2022 com base na média ponderada, tá? Beleza, professor. Entendi agora. Entendeu? Dúvidas, gente? Alguém está com dúvida, alguém não entendeu, pode falar, tá? Pode falar não, é para falar. Ninguém? Tranquilo? Certo, então isso aqui foi o que a gente fez na aula passada, né? A gente parou exatamente aqui na aula passada. Vamos pegar esse valor aqui, ó, só para seguir como referência para a gente para seguir, tá? 475, deixa eu botar aqui no outro lado. 4. Deixa eu mudar a cor para não ficar preto, vou botar vermelho aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Opa. 475. Foi quanto o resto? 475, 757 e quantos centavos? 57. São 5, tá, gente? Deixa eu pagar aqui esses 5 meus 5. Assim, pensaram que é um 3. 5. Vamos deixar esse valor aqui. O que é esse valor, né? É uma coisa muito importante, tá, gente? Nós estamos aqui fazendo contas, né? Contas e contas e contas. E eu sempre falo que não percam, né, o fio da meada, assim, não percam da mente o que nós estamos calculando, né? Não são números por números. Então, o que significa isso aqui que a gente achou, né? O que é esse dado? É a previsão pelo cálculo da média ponderada
É a previsão que a gente está estimando para 2022 de um item do nosso estoque, né? Pode ser que a gente tenha só esse item no estoque, ok? Ou pode ser que nós tenhamos mais itens. Mas para esse item aqui específico, né, o item X qualquer, nós estamos estimando aí um valor de 475, né, de consumo e demanda, 475.757,57 centavos. Isso para o ano todo de 2022, certo? Então, tentem acompanhar também não só a conta, mas o que a gente está calculando. Tá, mas aí vamos lá. Vamos começar a avançar aqui um pouquinho. Esse valor que a gente achou é um valor anual, né? Eu acabei de falar, ó, esse aí foi o valor que a gente estimou para 2022. Dificilmente uma empresa ela compra o estoque para o ano todo, né? Tipo assim, se esse valor da previsão de demanda é o que vai me basear eu comprar junto ao meu fornecedor de estoque, né? Tipo assim, se eu estou prevendo vender isso aí, eu tenho que comprar em produtos, logicamente, isso aí para vender, né? Para essa demanda que eu estou prevendo que vai acontecer. Então, assim, dificilmente a gente vai vender ali, comprar, né, do fornecedor, o estoque para o ano todo, certo? Então, assim, eu não vou comprar o estoque para o ano todo porque posso perder aquele item, pode ser variado, pode ter algum problema de validade, né? Pode ficar obsoleto, como a gente já falou. Então, normalmente as empresas vão comprando com prazos menores, né? Isso pode acontecer de você comprar o estoque, por exemplo, o ano todo. Isso acontece muitas vezes em empresa pública, isso pode acontecer em empresa pública, porque o processo de compra é um processo mais longo, bem mais burocrático, então assim, você tem que planejar e começar um processo de compra muito antes ali de você querer aquele produto, né, com licitação, etc e tal. Então você compra para um período longo e você vai solicitando de tempo em tempo ali que o seu fornecedor vai lhe mandando por partes, né, aquele produto. Ou pode acontecer também de você ter uma parceria com o seu fornecedor e aí ele vai lhe mandando também de tempo em tempo aquele produto. Pode acontecer, mas não é o mais normal. Então vamos pensar no seguinte, né? Esse valor é um valor anual. Observe que a gente ainda está aqui com valores, né, em dinheiro, né? Normalmente também a gente trabalha em estoque em quantidade, né? Seja a quantidade de caixas, quantidade de pallets, enfim. Vai depender do tipo de produto. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, vamos transformar esse valor num valor mais factível, né? A gente está aqui no valor anual. Se eu quisesse pegar esse valor aqui cheio do anual e transformar num valor mensal, né? Eu fiz o cálculo para 2022 como um todo. Vamos supor que eu estou trabalhando ali com um produto que não tem variação, uma variação significativa, ou seja, não é um produto sazonal, né? Tipo, a gente citou, né? Picolé, né? Vende mais no verão, roupas de questão de volta praia, vende mais no verão. Então, esses produtos eles vendem mais numa época e vendem menos em outra. Mas vamos supor aqui que é um produto que tem uma regularidade ao longo do ano. Tá? Item de consumo geral que vendem mais ao longo vendem a mesma coisa ao longo do ano, sei lá, alimentos, muitos alimentos, né, limpeza, enfim. Então vamos lá, eu tenho esse valor anual, quero agora encontrar um valor mensal, tá? Para começar a controlar o meu estoque mensalmente. Poderia ser trimestralmente, bimestralmente, mas eu vou trabalhar com mensal. Como é que eu faço para transformar esse valor aqui anual em um valor mensal, chegar num dado de valor mensal? Alguma sugestão? Ninguém? Divide, Divide o quê? Cortou aqui. Divide o quê? divide por 12. Isso. A opção divide por 12. Né? Então, se você tem um valor do ano e você está dizendo que esse valor vai ser distribuído relativamente igual para todos os meses, um ano tem 12 meses, então você pega esse valor aqui e divide por 12. Tá? E aí você encontra o valor, né, da sua previsão mensal, certo? Então você pega ali esse valor mensal e pega esse valor total e divide pelo seu valor mensal, tá? Alguém faz? Alguém fez aí essa conta?
Sim? Não? Deixa eu ver se eu já tenho. Acho que eu já tenho aqui também no meu estoque. 475 dividido por 12 vai me dar 39. Confirma isso, é isso, tá? 39.646 Então, 39.646 centavos. Isso aqui é o valor mensal. É isso? Deu isso aí? Vocês fizeram? Certo, deu isso. Deu isso, né? Então, o que acontece aqui? A gente partiu de um valor anual, né, e transformou agora no valor mensal. Porém, pessoal, a gente está falando ainda aqui de dinheiro, né? Então, a gente está aqui tratando de estoque, né, em dinheiro, em valores. Normalmente a gente faz controle, né, de estoque em quantidades, né? Por exemplo, caixas, pallets, fardos, big bags, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, vamos supor, tá? Que a gente vai dar um exemplo qualquer, que esse nosso item aqui, ele é comercializado em caixas, tá? E que uma caixa custa R$ 100. Que uma caixa custa R$ 100. Então, vamos lá. Uma caixa aqui, coloca a caixa, tá? Uma caixa custa R$ 100. Esse item, tá? E aí, o que eu tô fazendo? Eu já cheguei num valor mensal que eu vou querer, digamos assim, gastar ou comprar desse item. E eu tenho agora o valor, esse item é armazenado, né, em caixas, e eu tenho aqui o valor de uma caixa. Como é que eu faço para encontrar o valor do meu estoque, né, desse item? Levando em consideração que eu tenho o valor mensal e eu tenho o valor de uma caixa. Divide pela quantidade, professor? Que quantidade? Ainda tem que ter a quantidade ou divide pelos 100? O valor 39 mil divide pelos 100? Isso. O valor de 39.000 eu vou dividir pelos 100. Eu tô, meu descarregou, tô achando pelo da Daniela. Tranquilo. O que vocês estão fazendo, né? O que você falou aí de forma resumida, é uma regra de 3, né? Tipo assim, se uma caixa custa 100, quantas caixas eu vou ter com 39 mil e os quebradinhos? Então, se você fizer aqui, né, vai dar, ó, 100x é igual a 39 e os quebrados. Ou seja, x vai ser igual a 39. Eu estou colocando 3 pontinhos porque é esse valor aqui, tá? Dividido por 100, foi o que a gente falou, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou basicamente, vou dividir os 39 mil, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou dividir os 39 mil, que é o valor total. Eu apaguei até demais, viu? 39 mil. Eu vou dividir por 100, que é o valor de uma caixa. E aí eu vou chegar aqui no meu estoque, eu vou ter, alguém faz aí também, mas 396. 396,46, né? É isso mesmo. Caixas. Ô, professor, Então, aquela hora eu me confundia. Hã? É do valor unitário da caixa, dos produtos que tem dentro da caixa. Aí tem que ter a quantidade que tem nas caixas, né? Pra saber o valor unitário. Aí eu me confundi. Se você quiser saber o valor unitário, né? Você vai ter que dividir mais ainda. Entende? Se ele está falando de se uma caixa custa 100, eu quero saber o valor de um. É a unidade do produto dentro da caixa. Entendi. Entendeu? Entendi. E a gente trabalha muito em 12 de 13, 12 de 14, aí tem que fazer essas contas tudinho. Uhum. Ó, então aqui a gente chegou, como está por enquanto em caixa, né? A gente chegou aqui que um total de 396,46 caixas. 396,46 caixas. Um ponto interessante da gente é com relação a arredondamentos, né? Existe uma regra matemática, né, de arredondamento, passou de 5, arredonda para cima, etc e tal. Sendo que nesses casos aqui de controle, vocês vão ter que analisar caso a caso, tá? Porque tem alguns casos que vocês vão arredondar para cima e alguns casos vocês vão arredondar para baixo, independente da fórmula matemática.
Tá? Nesse caso aqui, é interessante que vocês arredondem para cima, se precisar arredondar. Tá? Por quê? O que é 396,46? É como se fossem 396 caixas e um pouco menos da metade de uma caixa. Né? 0,46 é menos da metade de uma caixa. É como se fosse um produto fracionado. Você pode pedir assim, mas normalmente se vende em caixas, só vai vir em caixas. Então é ideal aqui que você arredonde para cima. Então ficaria, digamos, 397, certo? Se fosse para arredondar. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Mas o valor não ia influenciar, não, professor, no final? Ia. Ele ia influenciar. O que é que acontece? Normalmente, quando você faz arredondamentos, né, qualquer tipo de arredondamento ele gera um reflexo positivo ou negativo no seu estoque, né? Então, tipo assim, se você está arredondando para cima, em algum momento esse pouquinho que você está arredondando vai se tornar uma caixa. E aí você vai estar com uma diferença, pode estar com uma diferença, inclusive, no seu inventário, tá? Qual é o ideal? É que você trabalhe sem arredondar, né? Então, que você chegue no valor bruto aqui de 396. Isso aqui, para você chegar, ou 397. Isso aqui você vai fazer junto ao setor de compras, né? Quem comprar. Quem comprar não vai comprar 396 ou 397, 40 e tanto. Então, assim, você pode arredondar num processo de compra, colocar um pouco mais ou menos, mas isso negociado de uma forma que não comprometa, digamos assim, o seu controle. Mas, tipo assim, se você partiu de um valor, né, como a gente fez aqui, ó, eu parti de um valor. O que você tem aqui para gastar, vamos supor, é isso aqui. Né? Então, pode ser que você precise arredondar para baixo, se for o caso, porque você não vai poder extrapolar esse valor. De um modo geral, qualquer tipo de arredondamento vai gerar esse cuidado, né? Porque você tem que ficar fazendo correções, se for o caso, de tempo em tempo, para mais ou para menos. Porque para mais, nesse caso que a gente fez aqui, vai chegar uma hora que vai dar uma caixa a mais, e para menos vai chegar uma hora que vai dar uma caixa a menos. Entendeu? Ok. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Beleza? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Vamos um pouco mais para frente, tá? Isso aqui, pessoal, que a gente acabou de calcular, né? É uma das formas que a gente tem de calcular, por exemplo, um estoque que a gente chama de estoque Ô, professor, máximo. Oi? nesse caso aí, se fosse o trimestre, dividiria por 3, né? Se fosse o Multiplicaria. trimestre, por 3? Porque eu achei aqui o valor mensal, né? Esse valor aqui é o mensal. Não, se fosse as contas da empresa fosse, por exemplo, trimestral, aí dividiria por 3 o ano, dividiria o ano, depois dividiria por 3. O ano, sim, 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 sim. Você poderia Beleza. fazer por 3. Se for aqui, se você já tiver feito a conta todinha para mês e quiser passar para trimestral, você vai ter que multiplicar por 3. Ah, tá, beleza, então. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, que a gente fez aqui, é uma das formas que a gente tem de achar um estoque máximo. Então, tipo, ó, para esse item, o estoque máximo que eu vou ter, que eu vou querer lá, é esse valor aqui, 396, 397, certo? Existem outras formas? Existem, né? A gente vai, inclusive, ver outra forma. E seguindo, inclusive, aquilo que a gente comentou na aula passada, né? Para cálculo de previsão de demanda. Existem diversas formas de você calcular o que a gente vai começar a calcular também. Tipo, a gente vai começar a ver agora estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança, ponto de pedido, lauta de compra. Existem diversas formas de fazer isso, né? Existem diversas formas e diversas fórmulas, né? E aí vai muito da necessidade de aprofundamento na questão de cálculo, né? Nas questões matemáticas para a gente conseguir avançar em fórmulas mais avançadas, né? Sem ser redundante, mas já sendo. Tranquilo?
Então, como eu disse, isso aqui é uma das formas de a gente calcular um estoque máximo. A gente vai ver outra ainda hoje, tá? E é mais um dado, né? É uma informação, agora sim, já trabalhando a parte de controle com base em quantidades, tá? Que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Próximo dado, digamos assim, importante que a gente tem quando se fala de estoque, a gente falou aqui de estoque máximo, né? É o cálculo de estoque mínimo, né? Ou seja, qual é o valor mínimo ali do nosso estoque, né? Não necessariamente é o, digamos assim, o último valor antes do estoque acabar, mas é o valor mínimo que estima-se ficar, né, em termos de quantidade do nosso estoque. Então, sei lá, a gente achou agora 397, né? É o valor máximo, vamos supor que o valor mínimo ali do estoque é 100. Então, ó, esse item aqui de estoque, eu estimo, né, segundo o meu controle, é que a gente fique no mínimo aí com 100. O que acontece? Quando chegar em 100, o que é que significa esse dado, né? Quando eu estou lá vendendo meu estoque, estou com 397, né, por exemplo, para começar o mês, e comecei a vender, o tempo está passando, estou vendendo, cheguei, sei lá, vendi 50, depois vendi mais 50, lá, cheguei com 100 itens daquele meu, 100 caixas daquele meu item no estoque. Quando bater ali nos 100 itens, o que significa exatamente este momento? Significa que quando tocar no 100, a sua empresa ela deveria estar naquele momento sendo reabastecida com relação ao seu novo lote do seu fornecedor. Entenda, tá? Estoque mínimo não é o momento de fazer um pedido para o fornecedor. É o momento em que o seu fornecedor deveria estar entregando um novo lote. Se você deixar para pedir no momento que o seu estoque tocar lá no estoque mínimo, provavelmente, né, existe a possibilidade de você Não vai ficar ter sem mercadoria, não vai ter estoque. isso. Vai acabar. Provavelmente vai acabar. A não ser que o seu fornecedor seja do seu vizinho, sei lá, alguma coisa assim, muito just in time, né? Mas o normal é que, se você pedir nesse momento, provavelmente você vai acabar. Você vai ficar sem aquele item no seu estoque, tá? Então, esse dado, né, como eu disse, muitos sistemas, né, softwares e tal, eles já têm isso. E é meio que automático, né? Não sei se vocês, alguns já trabalham, né, na área, não sei se já tiveram contato com alguns sistemas dessa forma. Eu já Eles, trabalho nessa área. pronto, tem alguns sistemas que já sinalizam, ó, já na hora de pedir, por exemplo, né, que é o ponto de pedido que a gente vai ver. Ó, tá na hora de pedir. Aí vai, quando você pede, né, teoricamente você ainda continua vendendo. Aí quando ele chega no estoque mínimo, ele também alerta, ó, chegou estoque mínimo, né, atenção aí e tal, para ver a questão do ressuprimento. Então, como eu disse, muitos sistemas eles já mostram isso aqui para vocês, né, importante que vocês saibam o que fazer, né, Ele que comentava assim, professor, quando chegava assim no estoque mínimo, ele dizia assim para mim, ó, a gente não deixa chegar no estoque mínimo. Quando sinaliza que o estoque está mínimo, a gente puxa, vamos supor, aquela mercadoria para frente, para não ter que vencer o prazo dela, porque quando chegar um novo estoque, tipo, não fica, né, misturando, né? Aquela mercadoria que era para sair antes, outra que era para sair depois. Aí ele disse que fazia assim. eu não ouvi o começo da tua fala, cortou. Assim, eu tenho um amigo que ele disse que quando estava chegando no estoque mínimo, ele separava todo o estoque mínimo, tipo, puxava assim, botava para frente, para quando chegasse uma nova demanda, outra nova mercadoria, ele já, tipo, colocava lá no estoque mínimo, assim, por conta das datas de vencimento, Sim, entendeu? Aí ele isso, puxava para entendi. poder ficar na organização dele dessa forma. Sim. Uma coisa interessante aí do seu exemplo, foi o Wallace, não foi que falou? Acho que foi. Isso. Importante aí do seu exemplo, duas coisas, né? O estoque mínimo, ele é uma informação só para lhe mostrar, ó, a gente está chegando num valor que você está na hora de você receber o novo lote. O que ele vai dizer para você é isso. E uma segunda coisa, tá? A gente vai ver aqui estoque mínimo. Depois do estoque mínimo, ainda tem um outro nível de estoque, que é o estoque de segurança. A gente fala já. Mas o que é que acontece? Vamos supor, né? O que eu estou falando aqui para vocês. O estoque máximo é 397 caixas. Vamos supor que o estoque mínimo são 100 caixas.
Um exemplo, tá? Tá até muito alto esse valor do estoque mínimo, mas aleatório. Vamos botar menos, vamos botar 50 caixas. Então, o que é que acontece? Se o meu estoque mínimo são 50 caixas, né, teoricamente, naquele momento, você vai ser ressuprido, né, o seu fornecedor vai entregar um novo lote para você, significa que vai chegar naquele valor de estoque mínimo, quando chegar, vai voltar lá para o estoque máximo, que você recebeu um novo lote, né? Mas vale lembrar, pessoal, que tanto o estoque mínimo, né, como a gente vai falar agora, depois de estoque de segurança, que é um valor abaixo do estoque mínimo, não significa que, tipo assim, você fez lá a sua conta, ou o seu sistema lhe disse que o seu estoque mínimo são 50 caixas. Você não vai pegar essas 50 caixas e deixar guardadas separadas no lugar, não, tá? É para você ter controle da quantidade, certo? Até porque, como o Wallace falou aí, os produtos eles têm prazo de validade, né? Tem uma questão até contábil, né? De entrada e saída de nota, tal, que eu acho que vocês viram em contabilidade, PEPs, WEPs, enfim. Então, a tendência é que os produtos que chegaram primeiro, você tenha que se livrar, né? Se livrar, assim, vender, comercializar eles primeiro. Então, o Wallace falou aí, ó, quando está chegando no estoque mínimo, ele provavelmente ia ser reabastecido. O que é que ele fazia? Pegava o que tinha lá no estoque, puxava para frente, né? Acho que por uma questão de espaço. Às vezes a empresa não precisa fazer essa movimentação, é simplesmente ter o controle de onde é que vai tirar esse produto dentro do armazém. Mas provavelmente vai continuar vendendo aquele mesmo lote anterior. Foi ressuprido, chegou tudo de novo, mas o que vai sair é o que tinha do lote anterior, que era aquele valor lá que a gente estava contando de estoque mínimo. Então, assim, para não confundir, tá? Essa questão de você ter um estoque mínimo e você entender, ó, eu tenho lá 50 caixas de estoque mínimo. Não significa guardar 50 caixas num quartinho escuro lá, ninguém mexe nisso aqui. Não, tá? É só para controle. Você tem lá, tá suas 397, você vai vender, 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 e no seu controle vai ter que ter lá, ó, meu estoque mínimo são 50 caixas. Quando chegou o novo lote, você continua vendendo daquelas 50 e aí entra no próximo lote até chegar, teoricamente, de novo no estoque mínimo, que são 50 caixas desse novo lote. E aí vai girando, né? É um novo ciclo, tá? Então, é importante frisar isso aí, certo? E aí, pessoal, por que é importante, né, fazer esse tipo de controle de estoque mínimo, de saber exatamente quando é que você deveria receber um novo lote, para que você tome algumas atitudes se você, por exemplo, se seu nível de estoque chegar aí no estoque mínimo, e se você não for atendido, por exemplo, se seu fornecedor não entrar, não conseguir atender. Então, assim, é um dado importante, né, para que você tenha noção e consiga cobrir aí eventuais atrasos, para que você consiga, inclusive, atender a controle de qualidade. Por quê? Porque o seu estoque, o normal é, como eu disse, né, quando chegar no estoque mínimo, você ser ressuprido. Porém, vamos supor que chegou lá o estoque mínimo, as 50 caixas, o seu fornecedor chegou para lhe entregar, quando ele veio lhe entregar, você teve que rejeitar o lote, porque não estava, alguma coisa não estava dentro do padrão normal, tipo, sei lá, estava avariado, nem que seja parte do lote, estava variado, ou estava com uma qualidade muito perto de você para comercializar, ou sei lá, veio numa cor diferente, enfim, qualquer coisa de qualidade que veio diferente. Então você vai provavelmente rejeitar, né, o lote ou parte desse lote, e aí você vai consumir esse valor de estoque mínimo. Você vai continuar consumindo esse valor de estoque mínimo. Então é importante, o estoque mínimo é importante para que você tenha a noção de quando você vai ser ressuprido, e ter esse valor lá, essa reserva, é importante, né, para cobrir eventuais demandas, né, essas questões de controle de qualidade, né, essa questão, por exemplo, se você tiver uma fábrica, e vamos supor que teve uma procura maior com relação ao seu produto, você tem condições de aumentar a sua produção, né, e, acima de tudo, você evitar a ruptura, né, ruptura é quando o estoque zera, né, uma das formas de você chamar estoque zerado. E a ruptura, de uma maneira geral, ela traz custos, né? Tem o custo da não venda, né? Então, tipo assim, ou da não produção, né? Então, a pessoa foi lá e não tinha o produto, então você deixou de vender. Então, aquilo ali lhe deu um prejuízo de não conseguir vender. E você pode ter o prejuízo de perder o cliente, né? Quem nunca, né? Vocês aí, enquanto cliente de qualquer coisa, foi comprar um item qualquer,
em um local, não tinha, foram procurar esse item em outro local, tinha, e quando vocês precisavam de novo desse item, você não foi mais naquele primeiro, você já foi no segundo local. Ô, Ou seja, professor, ainda tem outra situação, que é vender aquilo que não tem de receber um processo. aí é problema. Aí é problema porque, assim, pode gerar uma cadeia de problemas, né? Porque imagine que você vende, quando você vende uma coisa que você ainda não tem, que você vai produzir, e vamos supor que essa coisa vai ser utilizada por uma outra pessoa para produzir uma outra coisa. Então, assim, pode gerar uma cadeia de processos aí e de problemas graves, né? Então, é bem perigoso, mas tem gente que faz isso, infelizmente. Agora, sim, existem situações que são totalmente assim, inesperadas, né? E por mais que você tenha controle, não tem muito o que fazer. Tipo, o seu fornecedor está dentro do prazo, ia chegar até antes da hora, ele vem por modal rodoviário, chegou ali, a pessoal fez um protesto e fechou a BR. Não tem o que fazer, né? Ele pode até tentar outras vias, enfim, mas provavelmente ele vai atrasar. Ou estava vindo, teve um desastre, sei lá, ele passava por um lugar e teve um enchente e derrubou uma ponte. Não tem como você No caso, já gerenciar aconteceu uma isso. situação bem inusitada. Eu fiz a compra, aí, tipo assim, eu já até desisti, já até de receber o pedido, que eu achei que foi golpe isso aí, não vou receber, não. Aí passou um mês, passou dois, passou 3 meses, assim. Só que assim, eu fui lá no endereço da loja, mandei uma mensagem e tal. Eu ia até comentando assim, não é questão do valor em si, mas é a responsabilidade de você pelo menos dar um retorno. Ó, não vou entregar, ou então, tipo, falar alguma coisa pro cliente, né? Aí Uhum. passou, depois de uns 3 meses, quase 4 meses, tá, chegou. As 2 caixas em casa. Aí só que dentro da caixa eles colocaram quatro pares de óculos. Quer dizer, eu fiz a compra de tênis e ainda mandaram uns óculos. Tá? Realmente era muito bonito os óculos, tentando compensar a demora. Isso. Porque assim, tem situação, eu sei que como cliente, né, a gente sempre quer receber o produto e tal, e a gente viu lá em armazenagem, né, que as empresas elas estão cada vez mais tentando entregar antes de prazo, né, que é fazendo aqueles processos de entrega antecipada e tal, analisando o perfil do cliente, movimentando os produtos antes mesmo de você comprar. Então, imaginem esse tipo de processo de entrega antecipada, de análise de cliente, agora, desculpa, agora na Black Friday, né? Por isso que, inclusive, pessoal, muitas empresas, por dois motivos, lógico, né? Para aumentar a quantidade de vendas, mas também pensando na operação. Muitas empresas meio que antecipam, né, Black, principalmente empresas virtuais. Se vocês olharem aí, já tem um monte de empresas já anunciando Black, 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 Black. E se vocês assistirem qualquer palestra, né, de pessoas que trabalham aí na operação, de centros de distribuição, esse tipo de coisa, geralmente Black Friday e final de ano, principalmente, são momentos assim frenéticos, né? Frenéticos, frenéticos. Então, para a gente aí que trabalha na logística, é um momento assim, né? O pessoal até brinca muito, né? Com a profissão do logístico, né? De que não para, que não descansa, que é o tempo todo dia é uma coisa nova, todo dia é problema novo para resolver. Enfim, muito dinâmico, né? Digamos assim. E nesses momentos de demanda muito alta, tipo Black Friday, né? Que cada vez mais vem ganhando espaço aqui no Brasil. E final de ano, como sempre, é um boom, né? Então, quem já trabalha aí sabe como é. Ok, gente. Então, isso aqui, estoque mínimo. Então, como eu já citei, né, para vocês, algumas possíveis causas, né, de ruptura de estoque, oscilação de consumo. Então, imagine que você trabalha aí num segmento qualquer, você fez ali a sua estimativa e de repente o seu produto se torna famoso por algum motivo e todo mundo quer aquele produto. Vai acabar, né? Por mais que você tenha previsto ali, você não estava prevendo uma coisa desse tipo. Variação do programa de produção, né? Então, por algum motivo, produziu de mais ou produziu de menos. Rejeição de qualidade, né? De loja de qualidade, o que a gente disse, ou chegou diferente, avariado,
enfim. Diferenças de inventário, né? É outra coisa que pode ocasionar a ruptura de estoque. Isso aqui nada mais é do que quando a gente vai falar de inventário lá na frente, né? Mas diferença de inventário é aquele exemplo clássico, né? Que vocês também já podem ter passado enquanto clientes, né? E que acontece nas empresas, que é tipo, você vai comprar um produto numa loja, sei lá, de móveis, ou de sapatos, ou enfim, qualquer coisa. E você olha lá no sistema, nossa, tem. Quando você vai procurar no estoque, não tem. Então, isso é uma diferença de inventário. Tem no lugar, tem no sistema, mas não tem na loja, né? E aí, o que pode ter gerado essa diferença de inventário, N motivos. Alguém levantou a mão. Acho que o José da do Alá. Pode falar. Ô, professor, no caso assim, falando um pouco sobre o estoque mínimo, como o senhor colocou bem aí, o pessoal colocou, que é o risco, é porque pronto, um segmento que eu trabalho, se eu pegar um produto que tem uma saída, para se evitar, eu estava pensando aqui, para se evitar estoque mínimo, certo? Na verdade, quando a gente faz o levantamento da venda do ano anterior, um exemplo, janeiro de 2021 e janeiro de 2022, você faz um prognóstico mais ou menos de um aumento de 10 a 15%, né? Todo o dono da empresa ele faz esse prognóstico. Certo. Então, assim, quando a gente faz esse prognóstico de aumento de vendas, também pode ser aumentado o valor do pedido de certas mercadorias, de certos itens que têm saída, e também em 10, 15%? Sim. Para você fazer um aumento de venda, você vai ter que ter um aumento de pedido, né? Porque assim, se você... Eu acho que isso pode ser... Isso tudo, pessoal, depende muito de quanto tempo o seu fornecedor demora para lhe entregar, né? Porque, tipo, se o seu fornecedor lhe entrega em uma semana, você tem como acompanhar, vamos supor, o José acabou de falar, né? Ó, janeiro de 2020, janeiro de 2021. Eu estou prevendo aí, fazendo estimativa de aumentar, já, 15%. Começou janeiro, eu vou avaliar dia a dia, né? Dia a dia, como é que tá, como é que estão as vendas, como é que estão. Ah, não está aumentando, ou senão, ó, está aumentando. Então eu tenho como solicitar, se o meu fornecedor demora para entregar em 7 dias, ao longo do mês eu tenho como variar essa questão da minha solicitação de compra, né? Do meu reabastecimento. Se o meu fornecedor demorar um mês, provavelmente você vai ter que comprar o produto para janeiro todo. Então, se é algo que você está prevendo aumentar a questão da venda, você provavelmente vai também aumentar a pedida, a compra do seu fornecedor, para não correr o risco de ficar desabastecido, principalmente numa época tipo janeiro, né, que o pessoal procura muito ainda, né? É um mês, na verdade, janeiro é um mês de promoção, né? De muitos segmentos aí. Então, ô professor, também existe um fator. Tem um segmento, né, como um segmento escolar, por exemplo, material escolar. Sim. A pessoa não pode esperar para janeiro, né, fazer pedido. Tem que ser sempre em dezembro ou novembro para se preparar para aquele período. Uhum. Porque senão ele pode perder. Porque em janeiro, geralmente, os produtos aumentam os preços. Aí a pessoa tem que aproveitar o final de ano para que o preço não está tão alto quanto vai ficar em janeiro para poder comprar para suprir aquela necessidade dele. No caso, como tu vai trabalhar com estimativa, ele vai prever, né? E espero que dê certo, né? Todo mundo espera que dê certo. Que aquela estimativa dele ele consiga atingir, consiga vender o máximo possível do estoque, não é isso? Isso. E assim, como você falou, né? Material escolar, né? A grande procura dos clientes, né? Cliente final, é em janeiro. Então, para vender, quem vende isso antes de janeiro tem que estar na loja, né? Você pode ver que alguns itens, tipo, vamos dizer um item aqui que eu acho que todo mundo pode comprar, né? Não sei se consome ainda isso tanto, mas enfim. Agendas, esse tipo de coisa, né? Ou até para o caderno mesmo, que vem com calendários dentro, né? Você pode ver que no final do ano já tem todos esses itens para o ano anterior, né? Não são itens que vão chegar em janeiro. Porque em janeiro o pessoal
assim, né? Antes mesmo já está procurando isso. E depois também dá uma desacelerada, né? Depois dá uma diminuída nisso aí. Bem colocado pelo zelador lá. Valeu. E o outro ponto, pessoal, além do inventário, é atraso de fornecedor, né? Atraso pode ser por uma coisa que ele tinha controle, né? Ou tipo assim, tinha controle entre aspas, né? Porque se ele atrasou, ele não tinha controle. Mas foi tipo um erro do fornecedor mesmo, ou pode ser uma coisa que ele não tinha como controlar, né? Ele não tinha como prever. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Beleza? Deixa eu ver se ninguém. Ok. Então vamos seguir. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos Estamos ouvindo. bem. Beleza. Próximo passo, pessoal, é entender aqui um pouco do cálculo em si do estoque mínimo, tá? A gente tem uma forma de calcular. Lembrando, como eu disse para vocês, né? Existem várias formas de calcular isso. A gente vai ver uma, mas existem várias outras, tá? Caso vocês queiram aprofundar, eu posso até indicar alguns livros, tá? Alguns livros bem interessantes sobre isso aí. Uma das formas de a gente calcular o estoque mínimo, pessoal, é para dizer que o estoque mínimo é o estoque reserva, que é o estoque de segurança, tá? A gente vai falar sobre ele, mais D vezes T. D vezes T nada mais é do que T é o consumo ou demanda, tá? E aí é por convenção, tá? Chamou isso de D. E T é o tempo de reposição, né? Que é o lead time. Ou seja, é o tempo que seu fornecedor demora para lhe entregar um novo lote. Então a gente chega aqui que o cálculo de estoque mínimo vai ser o estoque reserva, que a gente vai mostrar agora, mais esse D, que é o consumo médio do material durante um tempo, e o tempo de espera. Essas duas unidades aqui, ó, é interessante que elas estejam no mesmo sentido, né? Então, tipo, se o tempo de espera está em dias, o consumo é interessante que também esteja em dias, tá? Para deixar o cálculo correto. Então, este aqui é o cálculo, guardem aí a fórmula em si, né? A gente vai aplicar ela um pouco mais à frente, mas guardem aí a fórmula. Estoque mínimo é igual ao estoque reserva mais D vezes T. E aí, quem é esse estoque reserva ou estoque de segurança, tá? Tanto faz. Esse nível aqui, pessoal, de estoque é um último nível antes de o estoque zerar. Então, tipo assim, a gente tem o estoque máximo, aí ele vai diminuindo, diminuindo, tem o estoque mínimo, depois ainda tem o estoque reserva, e aí depois ele zera, certo? Então, o que acontece? Você está vendendo ali, está no estoque máximo, vende, 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 chegou o estoque mínimo, teoricamente você deveria receber um novo lote. Se você recebeu, volta ao seu estoque para o estoque máximo. Se você não recebeu, começa a consumir o estoque mínimo. Consome, consome, chega uma hora que bate lá no estoque reserva, ou estoque de segurança. Depois disso, zera. Então, é como se fosse assim. A gente disse, né? O estoque máximo na nossa conta, acho que era 397, se eu não me engano. A gente deu o exemplo aí do estoque mínimo ser 50. É como se o estoque reserva, desculpa, é como se o estoque reserva fosse 25, tá? Esse valor de estoque reserva, no caso 25, aqui no nosso exemplo, é um valor que nunca deveria ser consumido. Então, tipo assim, ó, sempre no nosso estoque desse item aqui tem que ter no mínimo 25 caixas. O estoque mínimo é 50, mas em alguns momentos o fornecedor pode atrasar um dia, 2 dias, tal, e você pega e consome um pouco. Mas o estoque de segurança é um valor que nunca deveria deixar de ter lá. Mais uma vez lembrando, não é pegar 25 caixas e deixar guardada, tá? É que você tenha o controle que essa quantidade de itens é o último nível, digamos assim, antes do seu estoque acabar. Se você chegou aí, provavelmente, se você não for reabastecido naquele momento ali, você vai ter uma ruptura de estoque, tá? Você vai ter perder ali, parar, digamos assim, de ter aquele item no seu estoque, ou parar a produção, ou parar a venda daquele item. E a fórmula do estoque reserva é essa aqui, ó. Estoque reserva é igual a D vezes T.
ou seja, consumo vezes o tempo. Certo? Aí você pode pensar aí, bem parecido, né, com o estoque mínimo aqui, ó, estoque mínimo, o reserva mais D vezes T. E o estoque reserva é D vezes T. Guardem aí as fórmulas, né, porque a gente vai utilizar ela depois. Alguma dúvida até aqui? Professor, Oi. esse estoque reserva, no caso, a empresa tem loja e tem um almoxarifado, correto? Então, assim, no almoxarifado já sabe a quantidade que tem lá. Esse estoque reserva poderia ser reservado na loja para que quando acabasse os produtos, aquele item no almoxarifado, pudesse utilizar essa reserva da loja? Sim, é importante que as lojas tenham, assim, né, tudo depende muito, mais uma vez, do tempo que o almoxarifado demora para levar do almoxarifado para a loja. De qualquer forma, a loja ela precisa ter, né, esse controle de estoque reserva, por exemplo, para saber que, ó, dali, se chegou naquele momento ali, e o almoxarifado não trouxe novas quantidades, a gente vai ficar sem esse item. Né? Então, é importante sim que as lojas também tivessem esse controle de estoque reserva, tá? Por mais que esteja perto e tal, porque pode acontecer de atrasar, enfim, né? Independente do segmento, pode ser que tenha algum problema. Então, era interessante sim que as lojas tivessem, sobre todos os seus itens, conhecimento sobre, ó, esse aqui é uma quantidade que nunca deveria faltar deste item. Sempre teria que ter, nem que fosse um. Pode ser um. Né? A gente está falando aqui de 25, 50. Pode ser um. Né? Mas esse valor aqui nunca deveria faltar. E teoricamente, assim, se você vende aquele item, né, teoricamente todas as empresas teriam que ter pelo menos um. Né? Então, esse pode ser inclusive um dado de estoque reserva, dependendo da saída e tal. Mas, teoricamente, sim, elas deveriam ter um controle de estoque reserva também, as lojas, né? Não só almoxarifado. Isso para qualquer segmento, tá? Para segmento, sei lá, de vestuário, para segmento de farmácia, né? Que tem também tem as farmácias e tem CDs das farmácias. Isso para qualquer segmento, para material de construção, enfim, qualquer um. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, professor. Tá. Só uma questão matemática. Pronto. Só uma questão matemática aqui para vocês, ó. A gente viu que o estoque mínimo, qual é a fórmula? A gente disse que é estoque reserva mais D vezes T. Sendo que, ó, estoque reserva está aqui, estoque reserva está aqui. Estoque reserva é igual a D também vezes T. Então, eu posso substituir o que tem em estoque reserva por D vezes T. Vamos fazer isso nessa fórmula aqui de cima. Então, o estoque mínimo vai ser D vezes T, ou seja, peguei daqui de baixo, tá? D vezes T, mais D vezes T. Ou seja, o estoque mínimo, tá? É 2 vezes D vezes T. Ou seja, o estoque mínimo, a grosso modo, pode ser 2 vezes o estoque reserva. Então, lembrando mais uma vez, tá? Essa é uma das formas mais gerais, mais simplórias até de fazer isso. Mas você pode estabelecer o seu estoque reserva como sendo a metade do seu estoque mínimo, ou o seu estoque mínimo como sendo 2 vezes o seu estoque reserva. Então, por isso que eu até falei agora, vamos supor que o nosso estoque mínimo é 50 caixas, então o estoque de reserva seria 25 caixas, tá? Então, essa é uma forma matemática, até, trazendo aqui da fórmula para explicar para vocês um processo que pode ser feito com relação ao estoque mínimo e a estoque de segurança, né? O estoque reserva. Tranquilo? Tranquilo. Então, simbora para frente. Próximo passo, pessoal, é mostrar para vocês uma outra forma, né? E aí uma fórmula, né? De estoque máximo, né? A gente viu lá no começo, encontramos o estoque máximo, né? Partindo lá da previsão de demanda, tal. Mas uma outra forma da gente fazer isso é trabalhando com o estoque mínimo e uma nova informação aqui, que é o
lote de compra. O que é esse lote de compra? Né? É o valor que você vai comprar ou solicitar do seu fornecedor quando você precisar reabastecer. Então, você tem lá um nível de estoque máximo, você continua vendendo. Bom, você tem lá um estoque máximo, né? A gente costuma fazer isso até, tem um gráfico aqui mais para frente, mas deixa eu fazer aqui logo. Você tem aqui ó, um estoque máximo, e aí você começa a vender. Chega um momento aqui, ó, que você diz, ó, tá na hora de fazer o pedido. Ou seja, eu cheguei ali no meu ponto de pedido, né? Que a gente vai falar. Aí você não vai ser abastecido na hora, então você continua vendendo. Quando chegou no estoque mínimo, teoricamente você vai voltar para o estoque máximo, porque você vai ser reabastecido. Essa quantidade aqui, ó, de itens que eu vou comprar é justamente o meu lote de compra, certo? Então, por isso que tem aqui, ó, o estoque máximo vai ser o estoque mínimo, que seria esse pedacinho aqui de baixo, né, no meu gráfico, mais o que eu comprei, que é isso aqui. Então, o estoque máximo é o estoque mínimo mais o lote de compra. A gente, inclusive, pode usar essa fórmula e geralmente usa para, se vamos supor que eu já tenho o estoque máximo, que a gente já fez essa conta, né, naquele outro formato lá do começo, eu tenho o estoque mínimo e eu quero achar justamente o lote de compra, né? Então, eu posso inverter aqui a fórmula, né? Matematicamente, eu tenho aqui o lote de compra, jogaria o estoque mínimo para cá, como está somando, viria diminuindo. Então, o lote de compra seria o estoque máximo menos o estoque mínimo. Então, essa daqui é a fórmula do lote de compra. Lote de compra, ou seja, o valor que eu vou comprar do meu fornecedor todo mês, né? Isso eu também posso variar, lógico. É o estoque máximo menos o valor ali do meu estoque mínimo. Tranquilo até aqui? Ô, professor, então uma é a operação inversa do outro, né? Uhum. Isso. Em termos de fórmula aqui, é um ao contrário do um, é inverso do outro. Beleza. Tem algum cálculo quando o cara não tem, tá começando? Tá começando, você vai ter que partir daqui. Você vai ter que partir daqui, do estoque máximo daquela forma que a gente fez. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Você vai ter que estabelecer primeiro as outras coisas. Por isso que o lote de compra ele apareceu como um complemento aqui. Porque você teria que partir primeiro e achar aquele estoque máximo, aí depois você ia ter que achar o seu estoque mínimo, com base em que você achar o estoque mínimo? Nesse tempo que o seu fornecedor demora para lhe entregar e do consumo daquele item. Ah, o meu fornecedor demora 7 dias. Em 7 dias eu vendo quanto normalmente desse item? Sei lá, 20. Aí eu vou achar o estoque reserva, depois achar o estoque mínimo, e aí sim, depois eu chegaria no meu ponto de compra. Beleza. Entendeu? Tranquilo? Para frente? Podemos seguir? Pode seguir. Vamos embora. Vamos embora que ainda tem mais 50 fórmulas hoje. Tô brincando. Ponto de pedido, né? A gente falou aqui, eu até mostrei o gráfico. Acho que o gráfico já está aqui, ó, já ficar mais fácil. Isso aqui é um gráfico que a gente usa, tá? Um gráfico geral. Vocês vão ver muito aí se vocês pegarem o livro, estado de controle. Então você tem aqui, ó, esse tracejadozinho aqui é o estoque máximo, como está aqui. Essa linha aqui, ó, é o estoque mínimo. Lembrando que depois dela ainda teria o estoque de segurança, né? Aqui. Então o que acontece? Esse eixo aqui é o eixo de quantidade, o eixo de quantidade de itens, e aqui esse outro eixo tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, eu vou diminuindo o nível do meu estoque, né? Porque eu estou vendendo. Então, o tempo passa, eu diminuo o estoque. Então, vamos supor, estou aqui no meu estoque, estou aqui no estoque máximo. O tempo vai passando, eu estou vendendo. Chega um momento aqui, ó, que é o momento que eu tenho que fazer o pedido para o meu fornecedor. Lembra que eu disse, ó, não é quando toca no estoque mínimo que eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir antes. Porque, teoricamente, eu vou pedir antes para receber quando chegar no meu estoque mínimo. Então, chegou aqui, eu faço o meu pedido. Ou seja, ponto de pedido. Ou ponto de ressuprimento. Certo? Continuo vendendo, né? E o meu estoque continua baixando. Teoricamente, né? Quando chegar no estoque mínimo, você recebe um novo lote. Quando você receber, você volta de novo para um nível de estoque máximo, tá?
Aí por isso que eu disse, ó, essa quantidade aqui que eu peço é o lote de compra, né? Porque aqui embaixo, ó, estoque mínimo, aqui, lote de compra, cheguei mais uma vez no tracejado, estoque máximo. Então, o que é o ponto de pedido, né? Como eu já falei, é o momento de você fazer uma solicitação de compra para o seu fornecedor. Mais uma vez, quem trabalha com sistemas, normalmente o sistema já acusa, né? O momento, ó, de acordo com a quantidade que tem lá, o momento de você fazer o pedido é o momento X. Então, ele vai lhe indicar. Se você não tiver sistema, você pode criar isso em planilhas, inclusive. Se você não tiver, você tem como controlar isso com dados, né? Fazer as contas e você ter lá a informação. Ó, quando chegar em tantas caixas, quando chegar em tantos pallets, a gente tem que pedir, tá? Existe também uma fórmula para estoque, para o ponto de pedido, né? E observem que as fórmulas são bem conectadas, né? Todas elas giram em torno de consumo de tempo, de estoque mínimo, estoque de segurança, enfim, todas elas são bem conectadas. O ponto de pedido, pessoal, é D vezes T, né? Mais uma vez, demanda, consumo vezes o tempo, mais o estoque mínimo. Então, observe que o ponto de pedido, né? Se vocês pegarem aí matematicamente, a fórmula, né? Quiser trabalhar um pouco mais, é D vezes T. Quanto é que a gente achou que era lá o estoque mínimo? 2 vezes o estoque de segurança, né? Então, 2 vezes D vezes T também. Ops, ficou me apertado aqui, mas é D vezes T, tá? Então, ponto de pedido nada mais é do que 3 vezes D vezes T. Ou seja, o ponto de pedido, e lembrando que isso a grosso modo, nada mais é do que 3 vezes o estoque de segurança. Então, observe mais uma vez que está tudo bem conectado. Dúvidas até aqui? Não. Tranquilo, professor. Ponto de pedido. Ok, gente. Dúvidas, perguntas? Eu vou. A gente até teria mais contas, tá? Tem mais algumas coisas. Pelo que eu tô vendo aí, o bicho vai pegar daqui pra frente, viu? Não, começou agora, rapaz. Agora que tá ficando bom. Professor, O problema é Foi. quando o senhor pergunta dúvidas, ninguém responde, aí o senhor diz assim, então daqui a pouco todo mundo vai ter dúvidas. Não, é que tem que professor, calcular. Foi, diga. então quer dizer que esse ponto de partida aí, como o senhor calculou, serve para qualquer segmento que a gente for abrir, correto? Correto. Independente da área. Independente da área. Isso é muito importante lembrar, tá, gente? Muitas vezes, algumas fórmulas, né, e alguns processos de controle de estoque, muita gente tem a falsa sensação de que, não, isso é para empresa, isso é para empresa grande. E eu, vamos supor que vocês tenham, tá? Eu nem sei se tem alguém aqui que tem algum empreendimento. Eu tenho uma loja de roupa. Eu tenho, sei lá, eu sou representante de cosmético, por exemplo. Isso serve para mim? Serve para você. Teoricamente, você deveria fazer isso. É só você lembrar, enquanto vendedor, né, comerciante, em quantas vezes você, por exemplo, deixou de vender alguma coisa, né, o cliente foi atrás de você e você não tinha, e, enfim. Todos esses tipos de controle, eles precisam ser feitos independente do segmento, independente do porte da empresa, né? Existem, inclusive, livros, né, falando sobre isso, sobre logística para pequenas empresas, né? E existem, inclusive, alguns projetos que a gente faz lá no IFAL. Não sei se tem alguém aqui dessa turma para um projeto, que é isso, que é aplicando esses conceitos e essas ferramentas de logística e de controle, não só de controle de estoque, mas qualidade, enfim, na parte de pequenas empresas, né? Então, pode sim, qualquer segmento e qualquer porte. Certo? Certo, professor. Gente, a gente vai parar por aqui, por conta da quantidade de fórmulas, né, de informação que a gente já passou. Ainda temos mais algumas coisas, tá? Antes desse primeiro bloco, né, esse primeiro assunto, digamos assim, de prática de gerenciamento. Mas eu preferi por partes, né, devagar. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou deixar um exercício para vocês, outro exercício lá no CGA. Esse próximo exercício também não é valendo nada, tá? É só para vocês exercitarem mesmo essas fórmulas que a gente acabou de trabalhar na aula de hoje. E
Na sexta-feira a gente retoma, mais uma vez corrige, façam, tá? Façam. Eu sei que a gente, sei lá, tá remoto, e querendo ou não, como a gente vai fazer exercícios de formulários e tal, é muito mais fácil, digamos assim, compartilhar, né? Não sei se vocês não têm essa prática, né? Espero que não. Mas lembrem, tá? O que a gente está fazendo aqui é aprendendo, né, para a sua vida profissional. Não pense que vocês estão me enganando, né? Digamos assim. Não estão, né? Eu já falei isso, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas eu acho que eu sempre falo isso, assim. Eu não me preocupo com nota. Ah, eu tirei nota, quero passar. Então, para mim é mais importante que vocês entendam o que é que a gente está fazendo, e consigam entender como é que vocês aplicam, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, façam, entendam aí, tragam dúvidas para a gente discutir na próxima aula, né? A gente vai corrigir esse exercício que eu vou colocar lá para vocês. Não é valendo pontuação ainda. E dali a gente vai finalizar esse primeiro tópico. Aí, depois da próxima aula, né, quando vocês fizerem o exercício, a gente corrigir, aí sim eu vou liberar a segunda atividade valendo pontuação, certo? Tranquilo? Deu para entender? Deu, professor? Ok. Meu professor. Pronto, gente. Então a gente finaliza aqui. Próxima aula, né? Sexta-feira, 7 horas, 7h10 por aí. E o exercício eu vou colocar lá para vocês no cigarro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também pelo grupo do WhatsApp. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Até sexta. Tchau, tchau. Boa noite, Ô, professor. professor. Boa noite. Quem? Boa noite. Eu.